Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do podcast PH3. Eu sou Bruna Neres, coordenadora pedagógica da Unidade Matriz. E hoje eu tô com um pessoal muito especial, os finalistas aí, medalhistas de prata nas Olimpíadas Nacionais de História do Brasil. E vocês acabaram de ver algumas das imagens dessa final em São Paulo, na Universidade de Campinas. E vamos lá, nada melhor que o pessoal mesmo aqui, os meninos, nossos queridos alunos, nossa professora, uma das representantes do grupo de professores, professora Leda. Olá, professora. Bom dia, olá, gente. Bom dia, não. Oi, gente, tudo bom? Então, Leda, para a gente iniciar essa conversa e já passar também para os meninos, eu queria saber como é que foi participar dessa Olimpíada, né? A primeira vez que o Colégio PH3 participa da Olimpíada Nacional de História do Brasil. E como é que foi? Como é que surgiu essa ideia? Primeiro foi um feito e tanto, né? Como você disse, foi a primeira vez que a gente participou. A Olimpíada Nacional de História do Brasil existe há 15 anos, né? Ela debutou esse ano, né? Foi a 15ª edição da Olimpíada. E nós tivemos esse ano a presença de um professor muito importante, que foi o professor Cleiton T., né, que ele é professor também aqui da nossa instituição, só que lá da Cidade Verde, né, uma das nossas filiais. E o professor Cleiton, ele trouxe a ideia de que nós participássemos da Olimpíada, né, e eu abracei essa ideia junto com ele. Ele foi o orientador oficial e eu fui a professora que fiquei assessorando, fazendo o assessoramento desse processo. Desde o início, né, quando o Cleiton trouxe a proposta, a gestão da escola, em nome da professora Francisca, de Luiz Henrique, Bruno, você também, né, na coordenação, abraçou, né, assim, a proposta da Olimpíada. Como a gente vai falar mais para frente, não é uma Olimpíada fácil, né, assim, e só demonstra realmente a gente ter conseguido chegar na final e ter conseguido trazer medalha de prata, a melhor posição do Rio Grande do Norte, só demonstra que a gente tem um ensino muito bom e muito consolidado de história aqui na nossa instituição. Isso, e a nossa felicidade, né, por participar desse momento enquanto instituição. Já queria emendar a próxima pergunta aí para os ganhadores da medalha, né, os medalhistas. Como é que foi aceitar essa proposta? Quem de vocês pode falar sobre esse processo inicial aí, né? Começamos em março, então foram alguns meses até agosto, né? E aí como é que foi para vocês participar das Olimpíadas? Sim. Surgiu quando o professor Cleiton passou nas salas, na minha sala especificamente, falando sobre a proposta da Olimpíada, que é uma Olimpíada para 8º, 9º ensino médio, uma Olimpíada em que não é necessário você ter exatamente o conhecimento de história, mas você obtém ao longo da Olimpíada. E foi algo que interessou, chamou a atenção de muita gente na sala. E eu com uma colega minha e depois conversando com os meninos, a gente montou o grupo e passamos as primeiras fases. Montagem ali mesmo, de como seria, como funcionaria a equipe, né? Exatamente. Entendendo a Olimpíada, fazendo os processos, cadastrando tudo. Eu acho que o processo de montar a equipe foi um pouco mais tranquilo pela conexão que a gente já tinha antes da Olimpíada. Quando apareceu a proposta, quando os professores direcionaram a proposta pra gente, a gente já sabia que a gente queria fazer junto para conseguir chegar nesse resultado final. E principalmente quando após a gente descobrir que a gente era um dos 300 finalistas, né, presentes ali, a gente percebeu que a nossa união no grupo foi um ponto crucial para a gente ganhar a medalha de prata pela primeira vez. Importante essa questão de estar junto, combinar os passos a serem seguidos. Acho que realmente a estratégia que vocês utilizaram fez toda a diferença. Leda, conta um pouquinho pra gente como é que foi, assim, como é que se dá realmente esse processo de Olimpíada? A Olimpíada, a gente não vai entregar o segredo nosso, Claro. Né? Mas a gente fez todo um trabalho, né, junto com o professor Cleiton, de preparação, né, dos nossos alunos. Mas a Olimpíada tem 6 fases online, né? Ela começou esse ano com 30 mil equipes, 90 mil alunos, né, participando, alunos de todo o Brasil, e são 6 fases. A cada fase os alunos fazem um conjunto, até a 4ª fase os alunos fazem um conjunto de questões junto com uma tarefa, né? E assim, começa, né, meninos, um pouquinho levezinho, e quando vai chegando na 4ª, 5ª e 6ª fase, então, que é um trabalho, é uma atividade que precisa ser feita. Esse ano foi valorizando nossa profissão, Bruna, foi um plano de aula,
né, que eles tiveram que fazer um plano de aula, eles saíram falando muito como é que é o trabalho do professor depois disso, né? Sim. E aí a quinta e a sexta fase também são duas fases que são online, mas elas são como trabalho, é um trabalho que é feito, né? E a coisa positiva é que nós começamos com 11 equipes e todas as nossas equipes foram semifinalistas, né? Na realidade, nós conseguimos ficar entre as 3.000 melhores equipes com as nossas 11 equipes formadas aqui na escola. Aí só depois, realmente, para a final presencial, que acontece em São Paulo, né, lá na Universidade de Campinas, é que a gente passou por mais essa seleção e, infelizmente, mas chegamos muito perto, né? Sim, apenas 3 equipes passaram para a final, mas também foi maravilhoso. Foi muito concorrida a Olimpíada, são números, assim, realmente, que a gente fica abismado e feliz por estar contemplado dentro disso, né? O PH3 acaba se consolidando nessa perspectiva da Olimpíada como a melhor escola do Rio Grande do Norte a apresentar resultados positivos, mas eu queria perguntar para Matheus, e os desafios, Matheus, nesse processo? Conta um pouquinho de como é que foi esses desafios. Os desafios foram muitos, né? Muitos dias com dor de cabeça, muitos dias com alguns conflitos, mas eu acho que o importante foi que a gente conseguiu chegar no nosso resultado com um objetivo. Desde o início a gente tinha um objetivo de chegar na final e ao longo do tempo, mesmo com todos esses desafios, a gente foi consolidando nosso trabalho, a gente foi se unindo e conseguiu passar por esses obstáculos de uma forma muito bonita para chegar na final em São Paulo, que é o estopim de todo um processo que a gente fez. Porque uma coisa interessante é que a Olimpíada ela é concomitante com a vida escolar deles, né? Então eles tiveram que aprender a administrar o tempo deles, estudando para matemática, estudando para as provas e fazendo as tarefas da Olimpíada. E você, Arthur, fala aí um pouquinho sobre os desafios. Não, eu acho que entre as razões a gente tem os conflitos, tipo, a gente teve alguns conflitos internos. Na nossa equipe, por exemplo, a gente teve alguns problemas em relação à escrita, em relação tipo assim, as ideias, exatamente. A gente às vezes não concordava. E isso foi um ponto que foi uma falha nossa, mas que foi resolvida depois, já que a professora Leda o professor Clayton ajudaram a gente nessa questão. E acabou que no final deu certo, aí a gente conseguiu reorganizar nossas ideias e conseguimos implementar isso na prova final. Eu acho que a bagagem de cada um influencia muito, cada um com suas experiências. Acho que esse é o ponto alto de ser uma equipe de 3 pessoas e ter um professor orientando. Cada um tem sua experiência de vida, cada um tem um conhecimento, observa as coisas, entende as coisas de forma diferente. Então, enquanto um traz uma questão de pesquisa, outros traz uma questão de analítica da imagem, outro critica. Então, acho que esse debate, esses pontos de vista diferentes para fazer uma Olimpíada é muito importante, porque cada um vê de forma diferente e aí vão se completando ou discutindo e a gente vai criando essa relação ao longo de todo esse processo. Para você e para Clayton, que está representado por você aqui agora, como é que foi saber que nós tínhamos conseguido levar primeiro tantas equipes até a semifinal e levar também essa grande quantidade de equipes para a final? Porque as estatísticas e a Olimpíada mostram que no Rio Grande do Norte o PH3 foi a única escola particular que enviou equipes, e foram 3. Eu preciso dizer que o pessoal que está em casa, os resultados saíam sempre na segunda-feira, né? Então, a cada fase a gente ficava vendo, quando a gente abre lá no site, se a bolinha estava pulando, se você continuava na próxima. Então, às 5 horas da manhã já estava todo mundo no grupo do WhatsApp, naquele nervoso, mas cada passo foi uma vitória, porque a gente sabia do desafio principal, Bruna, que era conseguir chegar à final na primeira tentativa, né? Tem muitas pessoas, muitos professores de escolas que estão fazendo a Olimpíada há muito tempo e não conseguem chegar na final, e a gente foi conseguindo. Mas assim, quando chegou todo mundo na semifinal, foi uma loucura, mas já foi uma alegria por todo mundo poder participar e muito trabalho, gente, vocês não têm noção. Bruna tem um pouco dessa noção de corrigir trabalho, de acompanhar essas crianças. A gente ficava até meia-noite praticamente com eles, né, até o sábado. Me matando. Mas quando saiu o resultado, foi um misto de muita alegria, emoção. Eu consegui falar até com os pais de manhã, 6 horas da manhã, os pais ligando, falando, dando parabéns, mas ao mesmo tempo ter que lidar também com o sentimento das outras 9 equipes que não passaram. Algumas ficaram por 10 pontos, por 100 pontos, que é muito pouca coisa, né, para não chegar na final. Mas assim, a gente ficou muito confiante, mas a gente precisa dizer que nós
sabíamos, né, principalmente Cleiton, com a experiência que ele tem, que não é só chegar no final, é se preparar. E nós fizemos, depois disso, eu acho que foi um processo também bem intenso e cansativo de produção, de pesquisar, de chegar lá realmente com nossos alunos preparados, e a gente conseguiu fazer isso brilhantemente. Apesar de todo o cansaço, mas o cansaço a gente esquece pela emoção do processo, e é emocionante mesmo. E eu acho que o mais bonito é justamente isso, porque o nosso resultado, ele não veio de qualquer forma, ele veio como um resultado de muito esforço mesmo, é o que deixa a gente mais feliz ainda. E aí na segunda-feira saiu o resultado. Karen, como é que foi pra você, assim, sentimento, quando você lembra? A gente tinha marcado de ver todo mundo junto, mas não deu certo por alguns acontecimentos. Mas eu estava dormindo. Mãe avisou pra ele continuar na escola. Então, assim, tava eu e minha amiga esperando. E assim, eu lembro que chegou a Heloísa, uma outra amiga nossa, de uma equipe. E ela falou, vocês são a equipe Temidos por Napoleão? E a gente, sim. E aí, Leda, vocês passaram e tal. Eu lembro da emoção. Nesse dia a gente tinha prova de português. Então, assim, a gente passou uns 20 minutos antes da prova correndo, andando, pulando. A gente ainda desceu pra chegar rápido. Então, assim, eu lembro, acho que a felicidade, sabe? A emoção era tanta que não deu pra se conter. Então, foi um dia, assim, que marcou realmente todo o processo, porque é muito cansativo. Acho que essa foi a... Pra mim foi um pouco diferente, porque quando eu cheguei na escola, eu cheguei um pouco atrasado, acho que de umas 7 e 6. Aí quando eu chego, tá Leda assim, com um sorriso na minha frente, e eu com sono, segunda-feira, perguntei, Leda, por que você tá tão feliz na segunda-feira? Ela olha pra mim e fala, vocês passaram pra final. Só que naquele momento, a minha ficha, pelo menos, não caiu, porque a gente sabia do nosso trabalho, mas a gente não tinha noção também de quanto era necessário para passar e quantas pessoas iriam passar. Então foi muito surpreendente, assim, a minha ficha demorou um tempo para cair. Acho que só caiu quando eu estava em São Paulo. Aí, aproveitando que você tá puxando o gancho aí de São Paulo, Matheus, Arthur, fala um pouquinho de como é que foi o processo de viagem, a ida para Campinas, as experiências que vocês vivenciaram lá antes do momento exato da final. Eu acho que a questão da viagem foi muito interessante e divertida, porque não é todo dia que a gente viaja com avião para qualquer lugar. E principalmente viajar com meus amigos, que eu acho isso, com meus amigos participantes do grupo, que eu achei bem interessante, porque, enfim, não é todo dia que a gente faz isso. Hoje mesmo no intervalo, a gente conversa, não tanto, mas ainda tem um contato com pessoas que em uma situação normal a gente não falaria, a gente não conversaria, nem conhecia. Sim. Então acho que a Olimpíada proporciona isso. E ir nos museus, ver os quadros com os professores que entendem de história, eu acho que isso é muito válido, porque ir no museu é uma coisa, mas ir com alguém que sabe o porquê aquilo ali foi pintado daquele jeito, porque as coisas estão daquela forma, e ter essa análise crítica eu acho que é mais válido ainda. Então, foi assim, uma experiência única. Foram momentos inesquecíveis, quando a gente chegou lá e percebeu que realmente aquilo tudo estava acontecendo, teve momentos em que a gente chorou, teve momentos que a gente se abraçou, porque não estava aguentando, era muita emoção. Foi incrível. Eu acho que a gente aproveitou tudo, Bruno. Porque a gente aproveitou, inclusive, o momento que estava no aeroporto, né? Assim, que a gente teve algumas conexões, mas a gente ficou 4 horas no aeroporto, os meninos tomaram café, e daqui a pouco a gente fez uma grande reunião e começamos a conversar, a debater o que a gente tinha estudado sobre a questão indígena no Brasil. Daqui a pouco tinha a senhorinha da limpeza ali parada, escutando a gente, aí tinha outra pessoa, e quando a gente viu, tinha gente ao redor, tudo atento, assim, prestando assistindo atenção, a aula de história. E os meninos falando, então foi assim, até mesmo estar no aeroporto, apesar do cansaço, foi positivo, sabe assim? E ver os olhinhos deles brilhando, aqui eu faço uma parte dizendo que a escola também propiciou aos alunos, né, na figura de Heloísa, a entrada para o Museu do Ipiranga, né? E eu preciso dizer que vê-los olhando um espaço histórico, né, um patrimônio do Brasil, vendo aquelas obras, né, e a Heloísa teve essa sensibilidade, dizer assim, eu quero que eles sintam aquilo lá, e foi realmente incrível, assim, maravilhoso. E de primeira mão também, não caiu a ficha pra mim que a gente estava em São Paulo. Tipo, apesar de a gente estar no espaço, foi aos poucos que a gente, tipo, que eu tava raciocinando, que eu falei, caramba, eu estou em São Paulo, eu estou competindo, tipo, com pouquíssimas equipes, representando o meu estado
diante de todo o Brasil. Então, tipo assim, foi muito marcante pra mim também essa questão. Fazendo analogia, acho que dá pra usar como, tipo, quando você vê um quadro. A gente consegue ter acesso hoje, pela internet, acesso a vários quadros. A gente sabia que eram várias pessoas, a gente sabia a grandiosidade do que a gente estava vivendo ali. Mas quando a gente foi no dia da premiação, ver todas as equipes juntas, ver a música tocando, A todo mundo solenidade. ali. Igual ver o quadro, vou pegar um pra mim, o quadro da Independência. Sim. O tamanho, as expressões, os detalhes. Quando você percebe isso, é diferente, porque uma coisa é você ver de longe, uma coisa é quando você realmente tá ali inserido naquele momento. Então, sabe, Foi muito melhor do que a gente imaginou. Foi inesquecível. Que bom, Matheus. Eu imaginei que foi Gente. muito pela teologia. Agora vamos lá pro sentimento dessa final. Então, eu vou começar por você, Leda. A gente tem, gente, isso é calma, um meme interno, tá? Não vamos mostrar tudo pra vocês, mas pra você, Leda. Quando foi anunciada a equipe... Deixa eu só explicar para as pessoas como é que Sim. funciona o anúncio, né? A Olimpíada, quando você chega na final, das 340 equipes, só 75 medalhas, né? 35 de prata, 35 de bronze, 25 de prata e 15 de ouro. E quando eles anunciam assim, o estado, a cidade e o nome da equipe, né? E tava todo mundo naquela tensão, na expectativa, as nossas 3 equipes ali juntinhas, eu, o professor Cleiton, e me incumbiram de gravar, tá? Mas Jesus. E aí, quando estavam dando as medalhas de bronze, começou assim, estado, Rio Grande do Norte, cidade, aí todo mundo ficou, Paulo dos Ferros, aí né, deu aquela coisa, e aí foram chamando, gente, eu não consigo, na realidade, hoje me lembrar ao certo, eu lembro que eu tava lá sentada dizendo, estado, Rio Grande do Norte, a gente sabia que se falasse em Parnamirim, só podia ser uma de nossas equipes, né, então, cidade, Parnamirim, aí tava todo mundo pulando, Esqueceu gritando. tudo. Aí foi aquele Fica 2 todo mundo segundos de pensando. silêncio aí, temidos por Napoleão, e aí eu só me lembro que era a gente pegando meu braço pra correr, Arthur correu para um lado, Matheus correu para o outro, Cleiton pulando igual uma coisinha assim, e mas foi uma explosão, né? Eu preciso fazer uma parte e dizer que, principalmente, a gente levou 2 equipes do ensino médio, uma equipe do fundamental, e a nossa medalha de prata também vi, os meninos todos tiveram seus méritos, mas vi também pelos alunos do 8º e 9º ano, foi um feito assim gigantesco, né? Essas crianças realmente conseguiram encarar e entender aquele processo e preciso dizer que eu como mãe também, foi uma emoção dupla, foi uma emoção pelos meus queridos alunos, né, todos eles, e pelo meu filho também, foi uma loucura gostosa. E né? vocês, quando vocês ouviram temidos por Napoleão, o que é que vocês sentiram? Deu pra sentir alguma Vamos coisa lá. na hora? Vai começar? Vamos lá. Posso começar. Quando os pontos Ele tava muito confiante, tá? Na cabeça Não. dele eu ia ganhar. Vamos lá. Sempre soube. mas Na minha Matheus, cabeça, Eu vou chegar lá. eu tava com confiança, mas ao mesmo tempo eu tava com uma falta de confiança, porque assim, eu pensei que a gente ganhava pela mesma medalha de bronze. Tipo, assim, se passar de bronze a gente não conseguia mais. E aí na medalha de prata, quando falou Rio Grande do Norte, eu fiquei assim, meu Deus. Aí falou Parnamirim, e aí eu tive uma decisão. Se chamassem uma das outras equipes, eu ia pra trás pra morar com eles. Se chamassem a minha equipe, eu não sei pra onde eu... Não sei se E ele não soube mesmo. Quando falaram temidos por Napoleão, eu corri pra lateral do ginásio. O negócio é aqui, fui pra cá. E eu pulei a bandeira do Brasil, que gritei, fiquei todo feliz, isso aqui. E eu só lembro da minha mãe, Arthur, cadê você? ele tá lá do outro lado. E eu voltando lá, entendeu? E correndo. E quando eu vou fazer Matheus e Karen já estão lá na frente. E eu desesperado, meu Deus, eu vou perder, mas aí... Perder a medalha, né? Cheguei a estar aqui pra perder a medalha. Exato. Eu tava bem confiante que a gente ia ganhar de ouro. E o Gente, eu adoro esses... Tá vendo, gente? Assim, mostra que foram Mas pessoas isso mesmo. confiantes. A expectativa Né? é bastante do que a gente pode experiência alcançar. pessoal. Eu tenho um negócio com meu pai que ele sempre fala que a gente tem que ter mentalidade forte. Porque desde que eu sou pequena, pequenas coisas que o pessoal comenta, eu me sinto muito mal. E aí eu liguei pra ele todos os dias falando com ele.
E no dia depois da medalha eu liguei pra ele, a gente voltou pro hotel e liguei pra ele. Eu fiz, né, a prova e tal. Ele, como é que foi? Eu lembro que ele tava deitado. Eu fiz o meu melhor. Assim, eu estudei, a gente estudou, a gente se preparou, eu fiz pra ganhar a medalha de ouro. Se for, foi. Se não for, não foi. E eu lembro, no dia que eu ganhei medalha, depois ele me mandou uma mensagem. Foi uma mensagem assim que me marcou, porque ele disse que quando eu falei que eu fiz o que fiz pra ganhar a medalha de ouro, e se fosse, foi, se não fosse, não foi. Ele disse que percebeu que eu tava com a mentalidade forte, percebeu que eu tinha, sabe, um processo de amadurecimento, de certa forma. Então, isso foi algo que me marcou, assim, de toda essa experiência. Porque eu realmente acreditava que a gente ia conseguir. Eu não fiquei tão surpresa, mas a emoção que vem é muito grande, é muito gratificante ver que todo esse processo, toda a chatice de aguentar de certas pessoas, vale a pena, sabe? É gratificante, é emocionante e você percebeu o quanto você próprio mudou e que são momentos assim, de coisas grandes que você percebe, você faz uma autorreflexão sobre si, sobre o mundo. Eu aprendi muita coisa sobre o mundo, sobre formas de ver, pensar nessa Olimpíada. Então acho que, sabe? Ele mudou. Isso. Quando a medalha pra mim, é um símbolo de todo esse conhecimento que foi adquirido. Então acho que por isso é tão válida, por isso é tão gratificante, por isso a emoção é tão grande. Porque teve toda uma história por trás, teve toda essa trajetória. Sim. Não dá pra falar da medalha sem falar de tudo que a gente passou pra conseguir. Muito tocante. Pra mim, a experiência, mais uma vez, foi um pouco diferente. Porque na hora, eu conversei assim com o Leda antes e ela falou... Eu acho que hoje não vai dar certo. E assim, deu certo porque meu sentimento tava igual ao dela, assim, eu não tava com expectativa tão alta. E eu tava tendo que aguentar esses dois, dizendo, vai dar certo, vai dar certo. E eu preferia achar que não ia dar certo, porque se não desse tudo bem, era o que eu esperava. Mas quando chamou Parnamirim, cara, a gente começou a gritar, se abraçar, porque a gente já sabia que era um de nós três. E a conexão que teve entre a gente, não importava quem ganhasse medalha, a gente ia estar feliz do mesmo jeito. Isso. Só que claro que quando a gente ganha também é diferente. Sim. Quando chamou Temidos por Napoleão, eu só soube correr. Eu não sabia onde estava Arthur, descobri agora que ele estava lá no outro lado, o cara veio junto comigo. E quando chama o nome da equipe, a galera da UNHB fica prestando atenção onde é que o povo tá tipo, feliz pra poder ir atrás. Que é um ginásio. O ginásio é enorme, a gente tem que ir até lá na frente. E era o povo correndo e o sapato de Arthur saiu, foi uma experiência assim, incrível. Tem até uma foto postada no Instagram, né, eu chorando. Meu celular voou. O celular de Leda tava indo embora. Mas foi incrível, como o Karen falou, a medalha é realmente fruto de todo o esforço que a gente teve. E foi especial E demais. fazendo uma analogia de Karen aqui rapidinho, também foi muito importante o apoio geral que tipo, o pessoal da nossa turma, tipo, apoia muito, desejou boa sorte pra gente, não sei o quê. Vários amigos e amigas minhas viram falar comigo. As outras equipes também, né? As outras equipes A gente se também, apoiou. todos apoiando a gente. E também por parte dos meus pais que também desejaram boa sorte pra mim. Meu pai mandou um áudio muito bonito pra mim depois que acabou a Olimpíada. Minha mãe falou muito bonito também pra mim e isso me marcou muito. Tava lá, né? Exatamente. E eu acho que é isso, acho que o importante é o apoio geral das pessoas. Isso também aproximou muito as famílias, Bruno, né? Acho que você acompanhou lá no grupo as mensagens que os meninos receberam dos pais. Porque os pais se desprenderam da coisa da medalha. Eles estavam ali pela experiência dos filhos. Isso mesmo. E foi muito bonito a participação dos pais e o apoio, porque não teve pressão. Não teve pressão de, vocês têm que trazer uma medalha, mas, vocês chegaram muito longe. Isso mesmo. E já foi incrível essa trajetória. Acho que isso também foi muito bacana. Comentando sobre isso, minha sala tem uma certa desunião ao longo do ano, mas foi super legal ver, eu lembro assim, o apoio que a sala deu. Quando o PH3 postou uma mensagem oficial falando sobre a medalha, eu lembro que todo mundo repostou. E eu fiquei realmente surpresa, porque eu não esperava, sabe? Não esperava um apoio vindo da turma, porque eu não comento muito sobre isso com a turma. Mas foi super legal ver esse apoio da turma. Eu lembro que quando eu cheguei segunda-feira era aula de Leda. Eu não sei se você falou com a turma, mas Falamos. eu imaginei. Eu acho que eu só falei sobre isso. Eu imaginei. Na Mas terça-feira. foi, todo mundo. Porque, enfim. Aí todo mundo assim bateu palmas, sabe? Escreveram mensagem no quadro. Isso. Foi algo super legal. O apoio que eu tive assim. Uma amiga minha, eu lembro que quando ela chegou, ela já me procurou e me deu um abraço. Então acho que isso é super válido.
sabe, sentir que a turma que você convive ao longo do ano se importa com o que você faz, é algo que me surpreendeu. E minha mãe até chorou assim, então... Minha mãe também mandou um áudio chorando, falando que estava muito emocionada, foi incrível. Pra gente ir encerrando. E aí, ano que vem? Farão de novo? Quais as expectativas de vocês pro próximo ano? Comece. Pode começar. Eu acho que... Eu posso começar? Tá, vamos lá. Eu acho que a UNHB foi muito importante para mim, e para vocês também, durante toda essa trajetória. Só que talvez eu faria, mas com outras equipes, talvez com outras pessoas, porque talvez na equipe tenha outros que não deem certo. Mas eu acho que tem experiências de vida de novo não são tão boas quanto as experiências passadas. Esse menino tá muito pessimista, Bruna. Vamos melhorar. Deixa eu falar então, deixa eu falar. Vai. Eu acho que cada experiência é única, então o próximo ano não vai ser igual a esse. Sim. E eu acho que não significa necessariamente que vai ser pior, mas eu acho que é diferente. Quando você se acostuma com uma coisa, não quer dizer que a outra vai ser ruim, ela só vai ser um novo normal, um novo diferente. E eu definitivamente vou fazer próximo ano porque é algo que vale super a pena, a emoção, a experiência. Esse ano foi sobre a questão indígena no Brasil, entender mais a fundo sobre isso, sobre os povos originários, sobre sobre a nossa terra, o nosso território, ter outros conhecimentos, porque a Olimpíada não é só sobre os povos indígenas, é o tema central, mas não foi só sobre. Então, é muito válido. Até hoje, faço uma redação, como o professor está dando aula sobre alguma coisa, relacionar com a Olimpíada é muito fácil. E eu tenho essa dificuldade de relacionar coisas da aula e com coisas de fora. Sim. Então, eu acho super válida a Olimpíada para diversas áreas da vida pessoal e escolar. Sim. Então, definitivamente, eu vou fazer. Não sei com quem, não sei como, mas eu vou fazer. E você, Matheus? Eu tenho certeza que eu vou fazer a UNHB próximo ano também. E a tu também, Bruna? Também bem certo, né? É porque eu acho que vai muito além da final, vai muito além da viagem, Sim. vai muito além das experiências. Como o Karen falou, elas não vão ser as mesmas, mas vão ser diferentes, a gente não sabe como vão ser. Mas eu acho que o conhecimento que a gente adquiriu ao longo da Olimpíada e a forma como o nosso processo aconteceu é algo que a gente não pode deixar de repetir. Eu só acho. Isso mesmo. Arthur é indeciso, tá, gente? Não contem muito com ele porque ele vai. Por que será, né? Eu preciso dizer que eu vou de novo ano que vem. Você vai, em nome do PH3 já está convocada. Junto com o professor Junto com o Cleiton. Cleiton, estaremos aqui novamente. A gente tem altas expectativas de ter mais equipes. Eu acho que sim, né, Bruna? Esse Com ano certeza. tem 11, eu acho que se duplicar, triplicar, todos serão muito bem-vindos, porque todo mundo tem chance. Eu acho que isso foi o que a gente provou. Muitas pessoas disseram assim, eu não vou participar porque são 30 mil equipes, é impossível da gente chegar. E aí o que parecia que era impossível, a gente chegou lá e fez, né? Chegamos na semifinal, levamos 3 equipes para a final, agora precisa ter um recadinho para quem for o ano que vem, comprometimento. Isso mesmo. A gente ajuda, a gente auxilia, a gente debate, mas se a equipe não quiser, não somos nós que levamos, é a própria equipe, é o esforço da equipe que faz chegar lá. Né? Então não venham pelo hype, né? Assim, eu vou para a Olimpíada, mas venham com o objetivo de aprender. Não precisa ser o melhor aluno de história, precisa ser alguém, eu digo, curioso, precisa ser alguém que tenha vontade de aprender e serão todos bem-vindos. Eu e o Cleiton estaremos preparados para ir para São Paulo de novo, ano que vem. A história é como falaram antes, você não precisa ter um conhecimento daquilo que está sendo passado. Aliás, o próprio professor Cleiton fala que muito conhecimento às vezes atrapalha. Então, você ir lá sem conhecimento e achar, eu sou ruim em história, não sei o que, é tudo mais uma questão de perspectiva analítica e na final depois uma formação de texto. Isso mesmo. Então, gente, em nome do Colégio PH3, agradeço a participação de vocês. Obrigada, professora Leda, professor Cleiton. Obrigada a todos vocês que estão nos assistindo e até a próxima. Tchau, Tchau, tchau.